Contadores alertam: se você está pagando algum tributo para a prefeitura, como IPTU, guarde o recibo por 5 anos. Problema no sistema da prefeitura: já está com cobrança duplicada e teme-se que pagamentos podem sumir do sistema. Mais uma morte por atropelamento na SP-340. Segurança Pública lista com fotos os bandidos mais procurados e pelas redes sociais circulam boatos sobre suicídio. Cuidado com esta informação, porque pode ser crime. Francisco Artem. Vamos lá, Biagione, nós vamos falar também aqui sobre essa questão de feminicídio, continua, né, na nossa região, e nós estamos mais um caso. Estamos em pleno agosto lilás, né, que é o mês de ações contra a violência à mulher, né? Temos que entender também, hoje estava anunciado, parece que não vai dar, mas estava anunciado um calor de 39 graus para São João da Boa Vista. Não, a máxima é 34. Já diminuiu um pouco. Sim. Né? Ontem nós anunciamos, estava aí os institutos falando 39. Não vê esse calor, mas é importante a gente entender por que essa onda de calor que está aí atormentando muita gente. Tem quem goste, obviamente, mas Sim. Tem muitas preocupações aí com relação a isso. Vamos falar também com os negros. Dificuldade que os negros encontram, as barreiras que os negros encontram para ocupar cargos de gestão. Esses assuntos são todos assuntos aí que, né, farão parte do nosso rotativo. Do nosso rotativo. Agora, nos preocupa bastante essa questão das empresas. Você fica atento a essa reportagem de contadores alertando aí os pagamentos. Se estiver pagando IPTU, qualquer pagamento que você for efetuar para a prefeitura, guarde o recibo. E não é aquele recibo de banco, porque aquele some. Tá certo? De repente você paga, vem aquela tirinha lá, aquilo some, a tinta desaparece, você tem que guardar recibo mesmo. Eles aconselham a tirar xerox ou uma foto, né? Isso é importante. Nós vamos falar com a contadora, a Arlete Boaventura, que inclusive esteve na Câmara Municipal, fazendo um apelo aí para a prefeitura, para os nossos gestores, para dar uma solução para esse problema que eles estão enfrentando aí, que está dando grandes prejuízos para os contadores, para os corretores de imóveis, para as empresas, para a população de um modo geral. E agora mais essa informação aí. Mas e a prefeitura, por outro lado, está anunciando aí, vai contratar uma nova empresa, fazer uma nova licitação. Enfim, temos informações aí sobre esses prejuízos que podem aí atrapalhar, prejudicar a sua vida. Biagione, vamos lá para as tuas notícias em primeiro lugar. Sim, aquelas que viraram casos de polícia, né, o Artem? Nós temos aqui um foragido já há 7 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar aqui de Vargem Grande do Sul, por volta das 10 da noite, Vila Santa Terezinha. Na noite de ontem, né? A equipe patrulhava lá, quando viu o sujeito lá em atitude suspeita, ele acelerou os passos e quando percebeu que seria abordado, correu. Ele chegou até cruzar a rodovia lá que corta a cidade de Vargem Grande do Sul, aí, né? Em Vargem Grande do Sul, aqui pertinho da gente, mas em seguida acabou sendo capturado numa revista pessoal. Nada de ilícito foi encontrado, mas no sistema da polícia foi constatado que o rapaz é um condenado, foragido do sistema prisional desde 2016. Ele foi preso e levado à cadeia de São João da Boa Vista, ficando à disposição da justiça. O crime pelo qual ele foi condenado não foi divulgado pelos policiais. Tá certo. A gente vê muita gente solta não, foragida, né? Foragida do sistema mas prisional. a maioria está solta mesmo, né? Há quanto tempo? A justiça tempo, chega, né? às vezes, com muito atraso. Você vê 2016 para 2023. A justiça geralmente, às vezes, chega com muito atraso, né? Então aí não é nem foragido, é solto aí mesmo. Ele está solto mesmo, aguardando, mas esse aguardar aí, ó, às vezes o sujeito acaba lá. Aliás, eu tenho uma teoria. Falecendo. Tem uma teoria que os grandes bandidos, na verdade, esses estão soltos mesmo. Sim, os cabeças, né? Os tops. Os tops estão soltos. E bandidos que a gente nem sabe que são bandidos, mas nos roubam, né? Fazem corrupção, levam o nosso dinheiro muito mais que o bandido da rua.
Enfim, esses estão soltos e correm o risco de ter uma aposentadoria agradável lá nas Bahamas, no Haiti, né? Então eles vão... Pior que é verdade. Grandes bandidos, esses estão soltos. Mas os pequenos bandidos, a gente está vendo que, aliás, tem uma série de notícias aí de polícias da região, né, que estão pegando foragidos. Que bom que a Polícia Civil, Militar tem feito um trabalho. Aqui em São João deve ter também, mas eles não nos informam aí as ações mais dia a dia da polícia. Seria bom, nós estamos lá reivindicando do comandante da Polícia Militar, também do delegado seccional, para um sistema mais rápido. Isso não é só com a Piratininga, todos não têm o acesso rápido dessas informações. Mas a gente vê que na região o pessoal tem enviado todas as notícias e tem trabalhado muito. Ressalto isso para não achar que em São João não acontece nada. Acontece. Sim, a gente lembra que essas notícias aqui, por exemplo, essa de Vargem Grande do foragido. A próxima de Mogi Guaçu, a outra é de São José. E a gente não tem notícias de São João da Boa Vista, impossível, né, que nada aconteça. E próprio trabalho da polícia. A Polícia de São João é uma polícia boa. Sim, precisa mostrar que o trabalho bem, vem sendo feito. Né? Tem várias investigações em curso, a Polícia de São João é chamada, inclusive, para ajudar investigações fora da cidade. E a gente não vê isso acontecer, não ser divulgado. A polícia precisa divulgar mais o trabalho deles, até para a população saber o que eles estão fazendo, né? Ok, até falando-se em procurado pela justiça, um outro também foi preso aqui, mas ele se deu mal porque foi discutir com a companheira, arrumou lá uma briga, né? Denúncia sobre briga de casal levou à captura desse foragido em Mogi Mirim. Os policiais militares, por volta das 6h30 da noite de ontem, foram chamados a atender essa ocorrência de violência doméstica. A rua Leonor Cardoso de Faria, Parque da Imprensa. No endereço, os policiais constataram que se tratava de uma discussão entre um casal, né? Que logo, inclusive, foi resolvida. Mas, para o azar do rapaz, ao pesquisar os nomes dos envolvidos, os policiais militares constataram que ele estava sendo procurado pela justiça. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Será que ele esqueceu desse item na vida dele? Que ele era procurado pela justiça. Quando ele viu a polícia, devia ter saído dali correndo, e no entanto ele ficou, a briga resolveu, tudo apaziguado, mas foi levado no camburão, né? Que coisa, né? Mais um procurado pela justiça. Esse, além de procurado, também. É burro. É verdade. Imprudente. O Beijão, está chegando aqui uma informação, nós vamos trazer, eu acho que talvez vamos conferir primeiro e depois trazer talvez no segundo bloco do Rotativo, porque Sim. é uma notícia bastante... Um empresário que mora aqui em São João da Boa Vista. Ai, eu tô sabendo isso aí. Vai ter que pagar para um cassino no Uruguai. Sim. 4 milhões e 700 mil. Eu acho que você nem reais. Precisa falar quem é, todo mundo já sabe. Né? Depois nós vamos ver essa informação. Calma, Rodrigo. Calma. Vamos conferir aqui. Mas já é notícia que está circulando, né? Mesmo porque para um redes. empresário estar lá em Punta del Este, poucos poderiam... cassinos... Tá certo. A gente vai só conferir, mas para tomar cuidado com as notícias, veja, está circulando nas redes sociais, né? E a gente quer fazer um alerta aqui para as pessoas tomarem cuidado com as redes sociais. Tomar até cuidado para divulgar, mesmo que a notícia seja verdadeira. Você tem que tomar cuidado, principalmente você que está em grupos. Então a pessoa acha assim que grupos é inocente, estou meio entre amigos aqui, eu posso falar o que eu quero, posso falar, eu ouvi dizer, isso pode lhe dar problemas, né? Além do que, se você fala, repete, escreve o que você ouve, além de problemas legais, você pode estar incorrendo em crime e sendo injusto, que é pior. Você pode estar difamando uma pessoa e às vezes não é verdade, tá certo? Ou mesmo sendo, pode ser que seja crime, né? As pessoas também sempre nos questionam com algumas notícias que a gente procura aqui evitar, até pela complexidade dessas notícias. Uma das notícias que nós procuramos evitar é a questão de suicídios. Porque existe uma dúvida que se você divulga, você está incentivando, né, a questão do suicídio. Então a gente procura
enquanto isso não for bem devidamente esclarecido, né, pesquisado, é melhor a gente acompanhar aí a tendência das grandes emissoras, não divulgamos. Mas está circulando aí desde ontem umas notícias sobre um caso, um suicídio que aconteceu em São João. E assim, estão sendo meio, digamos, estão dando uma versão que talvez não seja verdadeira. E mesmo sendo a verdadeira, evite. A gente não sabe. Primeiro, ninguém sabe. Provável que está circulando em grupos, aí o pessoal nos cobra, mas a Piratinga não vai falar. Por isso que eu acho importante a gente esclarecer. Nós não falamos esse tipo de caso. E uma notícia dessa, com esse teor, com esse tipo de comentário que está circulando, isso não dá para falar. Então a gente esclarece aqui, porque temos recebido vários pedidos de informação. Eles acham que estamos omitindo, escondendo. Não estamos escondendo nada. A gente está sendo, primeiro, prudente. Segundo, tem coisas que realmente não dá. Não acrescenta nada, não informa nada você ficar aqui dando especulações, boatos. É uma questão muito delicada, né, Artem? A imprensa tem que ter muito tato. Estou falando da imprensa séria, né? A imprensa séria, aquela que é responsável pelo que fala, pelo que mostra. Tem que ter muito tato com algumas notícias, com algumas informações. Agora, esse mesmo cuidado as pessoas têm que ter aí na internet também, porque esse cuidado a gente tem, inclusive, porque teremos que responder na justiça. Não só por isso, por uma questão de consciência. Mas as pessoas acham que porque estão nas redes sociais nada vai acontecer. Não. Você responderá do mesmo jeito que nós responderíamos. E assim, quando acontece algo chocante, envolve pessoas, morte e tal, tem um pouco de cuidado. Você está falando de famílias, você está envolvendo outras pessoas. Não é? Tem um pouco de cuidado. Você está falando de uma pessoa que não está mais para se defender. Então tem um pouco de cuidado com relação a isso. Então é esse o cuidado que nós estamos tendo. A coisa é tão grave o que nós estamos falando, tão séria, que a gente lembra que vários casos, se vocês não se recordam mais. Você lembra daquela mulher que alguém publicou lá no Guarujá, que ela teria linchada? Foi linchada, foi morta. Não é um caso. Estou lembrando um caso aqui no Guarujá. Não era ela. E não era culpada, coitada, morreu sem noção do que o povo estava linchando essa mulher. Até inspirou uma novela agora, recentemente na Globo, né, que acontece isso, uma acusação injusta contra uma moça, tal, porque só que a moça da novela se salvou, a coitada lá do Guarujá não. Então você veja, e a notícia lá não circulou por órgãos oficiais, a notícia circulou pelas redes sociais. Um foi falando para o outro, publicaram a foto indevida dessa mulher. A mulher era inocente, não sabia, foi para a rua, juntou gente lá e matou essa mulher. De uma forma violenta, agressiva. Então a gente vai muitas vezes falar sobre isso e pedir a você cuidado. Cuidado com esparramar boatos, cuidado, porque tem muita gente que uns espalham por maldade, pura maldade mesmo, tem outros que gostam de ver o circo pegar fogo, conforme se fala, mas tem muita mentira que circula, que se fala. Nunca na história da humanidade circulou tantas mentiras como ultimamente tem circulado pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Zap. Porque é óbvio que há um avanço da comunicação. Hoje a gente fala tudo muito rápido, tudo, é a época da velocidade, né? Se fala tudo muito rápido, todas as informações chegam com uma rapidez e tal, mas a grande parte das informações, ou muitas delas, não são verdadeiras. Ou até chegam incompletas. Chegam incompletas, muitas são difamatórias e muitas podem te dar problema. Você envia na rede social, lá num grupo, uma informação que você não tem certeza, não faça. Não faça para a tua segurança. Amanhã você vai responder um processo. Né? E fora disso, não é nem a questão legal de você responder ou não. De repente você está colaborando aí com um difamador, com um caluniador. Então não é legal isso, né? Quem tem um pouco de uma formação religiosa, humana, ética, não é legal. Não é legal. Então tome cuidado. Com relação a isso, eu procuro aqui de uma maneira mais sutil possível, né? Responder aí a vários amigos, ouvintes que estão nos cobrando mais informações de uma, de outra notícia. Então fica aqui, algumas notícias a gente procura checar, analisar e ver.
tá certo? Ok. Nós fizemos ontem aqui um comentário também sobre a questão dos traficantes, né? Que não se publica fotos de traficante, de estupradores. E a gente dizia, na minha opinião pessoal, que é um absurdo isso, porque estuprador, quem faz abuso sexual, traficante, não é divulgar por divulgar, com a ideia punitiva, vamos ferrar a pessoa. Não, a pessoa já está ferrada na vida, né? Mas o problema é preventivo. Olha, a população tem esses caras aqui que são bandidos. Você tome cuidado. Esse aqui, se aproximar da sua filha, do seu filho, tome cuidado. Esse aqui é traficante, também se aproximar lá do seu filho, adolescente, toma cuidado. Mostra a figura pro menino, pra menina e diga, olha, cuidado com esse cara, viu? Se você encontrar ele por aqui, tome cuidado. Mas a polícia de Minas Gerais, ontem, logo após o nosso comentário, né? Obviamente que não foi devido ao nosso comentário, mas queríamos ter esse poder, né? Mas ela divulgou. Nós vamos ter foto dos bandidos, Rodrigo? Tem 4 deles. Tem 4 deles. Tá certo. Daqui a pouco a gente mostra as fotos, mas dá a notícia aí, o Beijônio. Tá, no total são 12 alvos considerados prioritários, né, para o sistema de segurança pública aí de Minas Gerais, que foram incluídos na lista desta 6ª edição já do programa Procura-se, lançada na manhã desta quarta-feira, um programa que todos os estados deveriam ter. Aí sim estão os 12. Mas nós temos aí... Tem como mostrar a carinha de cada um, Rodrigo? 4 que são mais aproximados. Os 4 mais perigosos deles, né? Aí dá para se ter uma visão melhor dos 12, né? Esses 12 criminosos, né? Com a ação, as forças de segurança pública reúnem esforços para a busca desses foragidos. E esses 12 criminosos, né, são os procurados por crimes como homicídios, roubos, tráfico de drogas, e a listagem foi definida após a liberação do Sistema Estadual de Inteligência e Segurança Pública. Eles estão incluídos na nova lista do Procura-se. São conhecidos aí pelas forças de segurança pública pelo envolvimento com a criminalidade organizada. Você vê que hoje os maiores criminosos do Brasil não são solitários, né? É o crime organizado. Além da prisão dos criminosos, o programa tem como objetivo inibir a circulação dos alvos listados por meio da divulgação das imagens, em cartazes, inclusive, que são afixados em pontos estratégicos de grande circulação e também de forma virtual, como nós estamos fazendo agora aqui na Piratininga. Mostrando os bonzinhos. Olha os bonzinhos 5 aí. edições Guarde bem anteriores. a carinha deles. Nós vamos separar aí um por um e vamos apresentar sempre aqui. Né? E também vamos pedir para a Polícia Civil aqui nos informar também os daqui da nossa cidade, da nossa região. Muitos deles atuavam aqui no sul de Minas. Então, Sim. muito próximo de nós. Estamos Bem, aqui no sul bem de Minas. perto, inclusive. Aliás, Artem, nessas edições anteriores deste programa Procura-se, foram presos 51 dos 62 alvos procurados. Olha só. Olha que beleza. A vantagem eu acabei de falar agora de uma coisa triste aí da internet, né? Que nos preocupa com essa história de se divulgar tudo, de falar inclusive de pessoas que já morreram, né? Que não estão aqui para se defender, né? Pedimos aí o cuidado. É um lado ruim dessa informação rápida da internet, mas você tem esse lado bom. Sim. Você informa na hora, né? Mostra as fotos, enfim. Você veja aí que até traficantes eles estão colocando aí. Traficantes, não tão, assassinos, ladrões. E eu acho que a preocupação maior, principalmente da dona de casa, daqueles que estão nos vendo pela Conect TV, pela rede Piratininga, principalmente com relação ao traficante, né, Beijão? Porque se esse elemento solto, o homicídio às vezes matou, e tá certo? Agora, se for assassino em série, a gente tem que tomar cuidado. Se tiver mais de um homicídio, cuidado, porque é perigoso, né? Mas o traficante é aquele que pode chegar até o teu filho, né? A tua filha. Então esse você deve guardar bem a carinha dele mesmo, né? E prestar bastante atenção, mostrar para o teu filho, para a tua filha, ó, não se aproxime, se esse sujeito se aproximar de você, né? E separar, depois nós vamos tentar separar aqueles que atuavam aqui no sul de Minas, para trazer especificamente esse, porque
Se estão procurados, pode ser. Nós estamos aqui a quantos quilômetros de Poços de Caldas, né? De Andradas, limite. Sim. Então, podemos estar sendo... aqui pode estar aqui, é um lugar bom para fugir, né? E o pessoal pode ver aí no canto da tela o Disque Denúncia 181. Esse é o de Minas. 181, isso. Tá certo. Qualquer informação que você possa dar é 181. Agora, eu peço mais uma vez, né, que as autoridades também tenham este mesmo tipo de programa, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, esse né? é de Minas, né? Esse é de o Minas. de São Paulo também, né? Que nós precisamos ter aqui em São Sim, Paulo. claro. Espero que aqui em São Paulo eles façam isso. Até porque se está procurado lá, ele sabe que está procurado, ele foge para cá. Claro. Então a gente corre esse risco aí, sem dúvida nenhuma. Temos que tomar esse cuidado aí, tá certo? Cumpre a nós aqui é dar ciência para a população. Dependente aí da recomendação de que traficante também não pode mostrar a imagem, nós vamos mostrar. Toda a imagem que vier oficial da polícia, nós vamos mostrar. Você não tenha dúvida. Todo dia nós vamos mostrar aqui procurados, suspeitos. Não, porque suspeito é suspeito, pode ser que não seja. Então nós estamos falando aqui em não incorrer em erros, de repente a gente incorre involuntariamente em algum erro. Mas vamos mostrar sempre, né? Sim. É como no Velho Oeste, né? Sim. Coloca lá, procura-se. Né? Só que aquela época, vivo ou morto, às vezes, dependendo, né? Então, aí a gente morto já... não, tá? Aí a gente já é contra, né? Inclusive, morto não. Naquela época era necessário. Inclusive tem... Hoje tem canais para você denunciar, meios de você denunciar. Então não há necessidade nenhuma de trazer o cidadão morto. É verdade. Inclusive aquela frase, bandido bom é bandido morto, tem muitos que disseram isso que estão começando a ficar preocupados, né? Porque se bem que tem alguns estão descobrindo aí um outro lado, né? Bandido da vida dele, né? Então, para você ver, né? Você nunca pode dizer um negócio desse, né? Se bem que não leva em consideração esse meu comentário, mas é um comentário. Tem alguns, né, que cometem uns crimes que dá vontade mesmo, né? Mas é contra a lei. Mas de Deus, né? Nós controlemos as nossas vontades, respeitemos a lei. Mas acreditemos na nossa justiça, na nossa polícia. Eles acham que bandido bom é bandido morto. Só que agora estão tomando esse lugar. E aí, como é que nós vamos fazer? E aí, como é que fica, né? O Arthur tem mais duas de polícia. Inclusive uma delas em relação aí a feminicídio, e nós temos inclusive uma reportagem sobre isso, né? Sim. A gente vai aproveitar e linkar essa notícia de feminicídio com a matéria. Antes dela, mais um atropelamento na SP-340. A gente falava aqui sobre a falta de passarelas. Seria isso, talvez, esse o problema para tantos atropelamentos aí na SP-340? Só que, ao mesmo tempo, uma passarela dessa não é barato, né? O problema não é nem preço, Ibejana. Quantas você vai ter para eu ali naquela passarela do DR, da Vila Brasil, quantas vezes tem passarela, tem tudo ali, mas você... De lá de cima você vê o sujeito atravessando a pista, né? Ele não quer subir. Não quer subir na passarela. Então, às vezes tem a passarela, mas a pessoa é teimosa, a pessoa é aventureira, quer atravessar a pista. Isso dá um problema sério e acaba acontecendo essas tragédias aí, que vez por outra a gente está divulgando aqui no Rotativo. Sim, em alguns casos a gente nunca vai saber o que aconteceu na verdade, como nesse aqui. Vai ser difícil descobrir o que houve. O acidente que resultou na morte de um homem ainda não identificado, e começa daí as dificuldades, né? Ele não tinha documento nenhum. Na rodovia SP-340 entre Mogi Guaçu e Mojimirim, sentido Mojimirim, na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia quando subitamente se deparou com o homem na faixa de rolamento. Sem tempo para desviar, o que aconteceu? Atingiu o pedestre, que foi jogado a metros de distância. Ele morreu ainda no local. E como não portava documento, ninguém sabe quem é e o que estava fazendo ali naquele momento. Quer dizer, é difícil agora você chegar a uma solução, né, para um caso desse. À noite ainda, né? Então é realmente um caso difícil de ser solucionado. E para fechar aqui as notícias que viraram casos de polícia, na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de violência doméstica. Rua José de Araújo, Jardim Vitória, onde encontrou a vítima de 58 anos.
Ela conta que por volta da 1 da madrugada, o filho dela, de 39 anos, viciado em drogas e alcoólatra, chegou em casa completamente surtado, ameaçando-a de morte. Em seguida, ele empurrou a mãe contra a parede e tentou agredi-la. O agressor foi contido com a chegada dos policiais, encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado o indiciou por violência doméstica, mantendo preso. Que triste, hein? Pela Lei Maria da Penha. Ontem ou antes de ontem no Rotativo, nós noticiamos aquele rapaz que mantinha a mãe em cárcere privado. Esse é outro quando ele caso visitava. também. Novamente agressão. E nos dois casos, álcool e droga. Quer dizer, a gente vê que é o... A questão da droga. A droga é o grande flagelo da humanidade nos últimos tempos. Ao contrário do que muita gente pensa, nos últimos tempos tem diminuído muito, no geral, falando da humanidade, tem diminuído muito o número assim, de pessoas que morrem em guerra, de pessoas que são assassinadas, tem diminuído. A impressão que eu sei que o amigo tem, que a amiga tem, é que está ao contrário. Não, não é. O índice tem diminuído. Então, no geral, isso tem acontecido. Regra de exceção, né? Exceção. A regra é a relação do tráfico, da droga. E eu tenho vício. outro aqui, Artem. O vício é flagelo da humanidade, Sim. é o grande problema que a humanidade está tendo que enfrentar. Isso destoa com um momento que poderia ser um bom momento da sociedade ter um pouco mais de paz, não tem hoje por causa da droga. Tem mais um caso aqui de feminicídio, tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a companheira a facadas aqui em Mococa. A polícia foi acionada por volta das 5:30 da tarde ontem, e esse rapaz de 33 anos estaria agredindo a mulher de 43 anos e ela estaria sangrando na região da cabeça. Moradores da Avenida Tiradentes, bairro Jardim Botânico, no acesso, né, ao local, uma estrada de terra, tem acesso ali a várias chácaras. Os policiais encontraram a vítima de joelhos no chão, desacordada e com ferimentos, então, na cabeça. Foi acionado o resgate e, com base ali em informações de testemunhas, foi ouvido aí disparo de arma de fogo. E a polícia visualizou o homem correndo para uma região de mata, onde eles entraram e encontraram uma pasta com alguns documentos pertencentes ao possível autor, já conhecido pela polícia, né? As características foram passadas, eles procuraram lá, fizeram vários patrulhamentos e momentos depois eles acabaram por encontrar, né, o rapaz aí transtornado, agressivo, droga, residência dele. Ele voltou para a residência dele e acabou sendo preso aí pelos policiais, tendo que ser algemado, né, nos pés, nas mãos, tal. Enfim, terminou dessa forma essa ocorrência, mais uma que quase terminou aí em tragédia. Não tem aqui a informação, mas se eu tiver que apostar, eu aposto que é droga. Aposto que é tráfico, aposto que para ele estar é vício, né? Nessa situação, né? A ponto de ter que algemar. Chegaram até a usar aquele teaser, né? Aquele equipamento para dar choque. Estava muito alterado, muito alterado. Você veja, não respeita a companheira, a esposa, não respeita a mãe, não respeita o filho, a filha. A droga, o que eu repito, é flagelo da humanidade. É o grande problema que a humanidade vai ter que enfrentar nos próximos anos aí. É uma luta diária, árdua, difícil, complicada. Esse feminicídio acontece justamente quando nós estamos aí no mês do Agosto Lilás, que é o mês de prevenção contra a violência contra a mulher, né? Nós temos aqui uma reportagem da Rádio Web. Vamos conferir essa reportagem sobre o Agosto Lilás. O 8º mês do ano, dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher por meio da campanha Agosto Lilás, busca alertar a sociedade para o tema.
Na Bahia, o Ministério Público Estadual pôs em prática diversas iniciativas importantes que visam combater todo e qualquer tipo de violência de gênero. Além da criação de um espaço localizado dentro de um shopping da capital baiana, Sala Agosto Lilás, seminários, cursos, palestras e capacitações também estão sendo promovidos pelo MP. A preocupação principal é o aumento dos números de casos de mulheres que sofrem com a violência, como explica a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, a promotora de justiça Sara Gama. Se nós analisarmos que os dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública trazem esse panorama de um aumento de todas as modalidades de violência contra a mulher relativas no ano de 2022, isso nos traz a preocupação de termos que atuar de uma forma mais incisiva, sobretudo na prevenção dessa violência. De acordo com o último demonstrativo divulgado pelo Observatório da Mulher contra a Violência, órgão ligado ao Senado Federal, houve uma elevação de cerca de 30% no número de mulheres que sofrem violência física. Nos casos de vítimas de violência psicológica e moral, esse percentual dá um salto para 165% e 200%, respectivamente. O número de feminicídios, que são os assassinatos de mulheres em razão do gênero, também cresceu nos últimos anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Na busca de reduzir essa estatística, que abrange ainda diversas outras violências com números igualmente estarrecedores, a promotora Sara Gama enfatiza que são necessários mais trabalhos de conscientização social, tendo em vista que ainda há pessoas com dúvidas sobre como essas violências se caracterizam. Os crimes sexuais, eles são historicamente subnotificados, minimizados, trazidos à baila da mídia e da justiça, como se houvesse uma certa contribuição da vítima, digamos assim, para que eles ocorressem. E se a gente não mudar dessa mentalidade que fomenta a cultura do estupro, a gente vai continuar tendo esses números. Para comunicar algum caso de violência doméstica, existe uma central de atendimento à mulher em situação de violência, através do 180. O telefone é de abrangência nacional e as denúncias podem ser feitas de forma gratuita e confidencial. A central funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. Pois é uma matéria sobre feminicídio, né? As leis que estão sendo aí, que foram criadas, normas que estão sendo impetradas aí no dia a dia para que ajudem a mulher. Você viu aí a mulher com um X na mão, né? Aquele X vermelho. Isso aí, se você entrar numa farmácia e mostrar, os farmacêuticos já sabem que você precisa de uma atenção ali, de um socorro, e que chamar a polícia também é a melhor decisão no momento desse para prestar ajuda a essa pessoa. Agora, uma outra ajuda que chega aqui e que transforma-se em lei também é aquela vacina contra o HPV. Ela passa a ser automaticamente a mulher que é vítima de um estupro, que é vítima aí de uma violência sexual, enfim, ela tem o direito da vacina automaticamente, depois que ela mostrou-se, né, teve uma violência, já pode vacinar. Já pode tomar a vacina. Isso é muito interessante, é lei, e nós temos aí uma matéria sobre isso, inclusive, né, Rodrigo? Vítimas de violência sexual fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina contra o HPV. A medida é nova e está em vigor desde o começo deste mês. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra o papilomavírus humano vai garantir proteção a pessoas de 9 a 45 anos de idade. A iniciativa vai atender quem ainda não recebeu a proteção contra o HPV ou não completou o esquema de imunização contra o vírus. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, Etel Maciel, lembra que a vacina contra o HPV é a única disponível até o momento que previne contra algumas formas de câncer. Então, nós incorporamos essa vacina que previne contra formas de câncer e mata milhares de pessoas no Brasil. Tanto homens quanto mulheres de 9 a 45 anos estão elegíveis para receber a vacina e, em alguns serviços no Brasil, possuem a sala de vacinação, outros não. Então, se essa vítima de violência sexual
está num serviço que tem uma sala de vacinação, vai se dirigir à sala de vacinação e receber a vacina ali mesmo. Caso esse serviço não tenha sala de vacinação, ela vai ser orientada a buscar uma unidade de saúde, vai ter um encaminhamento específico e nessa sala de vacina ela vai receber, então, a vacina contra o HPV. A vacina HPV quadrivalente é disponibilizada pelo SUS e previne as principais complicações da doença. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. O papilomavírus humano está associado a 80% dos casos de câncer do colo do útero e mais da metade dos casos de câncer na vulva, pênis, ânus e orofaringe. Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de 180 milhões de reais por ano para garantir a qualificação de equipes de saúde que realizam atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Segundo dados da saúde, entre 2015 e 2021 foram notificados mais de 202 mil casos de violência sexual contra meninas e meninos no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Tá ok, Biagione, tá aí então mais informações, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos no mês Agosto Lilás, mês de prevenção contra a violência para a mulher, né? E tem quem também está se sentindo violentados de outras formas e em outras circunstâncias, são principalmente os contadores de São João da Boa Vista. Contadores. Eu conheço contadores aí, amigos meus, que estão trabalhando dobrado, rapaz, para dar conta de fazer o que tem que ser feito. Tem inclusive empresários que tá tendo que refazer toda a lista de clientes. Pois é. E o sistema da prefeitura que não consegue resolver. Não consegue. Já faz meses e o pessoal levando prejuízos consideráveis. Eu não sei qual o fim disso. E ninguém sabe. Agora a prefeita anunciou, vai fazer uma nova licitação, porque a empresa realmente desistiu, né? Mas fazer uma nova licitação, o Pradella que faz aliás, tem várias observações aqui dos nossos amigos. Depois do intervalo a gente vai fazer essas observações e colocar aí as suas opiniões também no ar. E o Luiz Antônio Pradella diz o seguinte: é fato que em depoimento a prefeita diz que terá que fazer nova licitação para um novo sistema de tributação e TI da prefeitura. Se for verdade, por acaso já foi pago algum valor para a atual empresa? A atual empresa irá ressarcir os danos financeiros causados pelo apagão? Fica a pergunta. É uma pergunta. Quando você diz que né? estão tendo prejuízos, eu já pensei, mas deve existir uma ação que possa ser movida contra a empresa. Penso que porque é impossível que você tenha que pagar por uma coisa que você não tem a culpa. O teu trabalho está indo lá normalmente como sempre andou e de repente você começa a ter prejuízos por outros. Pela prefeitura, né? Foi que nós vamos falar com a Arlete Boaventura, contadora, que vai falar em nome de um grupo de contadores, né? E já falamos aqui com o Rafael, também contador, deu a sua versão, a sua história, e muito coerente, todos os dois. Mas, o Biagione, nós tivemos acesso também ao contrato dessa empresa, respondendo à pergunta do Pradella. Tem aqui algumas páginas que nós temos desse contrato. Veja lá o valor. É um valor alto, o valor anual desse contrato. Se der jeito a empresa... olha o valor deste contrato, né? Aí o total vai especificando cada trabalho, né? O sistema de educação, o sistema de ouvidoria, cada trabalho, um precinho ali. Vocês vão ver agora o valor total, né? E aí essa foto aí, na verdade, é o seguinte: essa empresa contratada, nós tínhamos uma empresa chamada Simples, que trabalhava na prefeitura, que prestava serviço já há algum tempo, tá certo? Essa empresa já estava há anos aqui em São João. Houve essa licitação, que a ideia era englobar vários sistemas da prefeitura num só. Contratou-se essa empresa Intertec. Mesmo não funcionando, a empresa já teve um aditivo. Quer dizer, ela ganhou uma licitação,
né? Olha lá os aditivos. Ela ganhou uma licitação por R$ 1.255.450,80 com aditivos. O que é aditivos para o amigo da Piratininga M, para o amigo nossos seguidores que não tem a noção aí de orçamento? Aditivo assim, olha, nós vencemos a licitação por R$ 1.255.000, mas não dá para fazer o serviço por esse preço, pague-nos mais. A prefeitura disse, sim, pagamos mais. Então o valor foi para R$ 2.447.825,80. E salvo engano, Artem, a empresa que estava lá era R$10 mil por mês. Era R$10 mil, aí já jogou em torno de 100 mil sem aditivos. Não, com aditivos já... Você está falando em milhões. Milhões. De R$10 mil passou para milhões. E um serviço que, né, não corresponde. Pois é, não dá para entender se esse aditivo, qual o sentido? Se você não está conseguindo entregar o serviço, se você não está conseguindo realizar, como é que você pede aditivo? Qual é a lógica disso? Como é que a prefeitura concorda com um aditivo? Quer dizer, pagar a mais, tá certo? Agora, na verdade também a justiça já feita. Então você tinha lá, a Simples fazia um sistema tributário da prefeitura. Então se fez uma nova licitação, se pagando 10 vezes mais do que se pagava em torno de, né? Mas se acrescentou vários outros serviços, tal. Uma conta de leigo, depois nós vamos trazer isso com mais detalhes, mas me parece que juntando todos os serviços estaria pagando, eu acho que 50% a mais, mas é muita coisa. Mesmo porque não está correspondendo ao que a outra se fazia. Tivesse funcionando, a gente vai melhorar. Mas ainda se perguntaria por quê? Ainda se perguntaria por quê. Agora, não sei, isso vai dar... Espero, né, que se explique, mesmo que não explique para nós aqui, mas que dê uma explicação pública. Espero que o Tribunal de Contas cumpra a sua missão e verifique esse contrato. Espero que o Ministério Público investigue esse caso e essa pergunta seja respondida, essa pergunta do Pradella. Mas e os prejuízos? Bom, nós vamos ouvir a contadora, a Arlete Boaventura, que vai nos dar mais detalhes aqui sobre essa situação. E na fala dela, a gente já vai despedindo do Biagione e já convocando aí a professora Suzana para compor a bancada do Rotativo no Ar. Então, obrigado aí por sua participação, Biagione. Voltamos amanhã, né? Ok. Agradecendo aí a audiência do público, né? Tanto aqui em São João da Boa Vista, nos 970 kHz da nossa querida tradicional Rádio Piratininga, como pelo mundo afora. E o mundo ouvindo a Piratininga agora tem pela rede Piratininga de comunicação, redes sociais, o aplicativo e tudo mais. Até amanhã. Daqui a pouquinho, então, a gente tem a bancada com a Suzana, mas vamos conferir. A contadora Arlete Boaventura vai explicar direitinho para você, vai fazer um alerta para você que paga seus tributos, IPTU, quaisquer que forem os seus tributos. Ela vai fazer um alerta, fique atento, que é um alerta muito importante, segurança tua. Se você não tomar cuidado, além de sujar teu nome, ainda você vai ter que pagar 2 vezes mais a mesma conta, a mesma dívida. Preste atenção no alerta da contadora que vai nos explicar e vai falar em nome dos demais, de um grupo grande de contadores. Vamos conferir a Arlete Boaventura. Arlete Boaventura, contadora, representando um grupo de contadores que estão muito insatisfeitos com o que está acontecendo com o sistema digital. Fala para nós, Arlete, o que está acontecendo? O que está acontecendo só vou voltar um pouco antes, quando nós ficamos sabendo que a Prefeitura abriu a licitação, um novo sistema da Prefeitura, nós começamos a nos disponibilizar para a Prefeitura a nossa ajuda. Por quê? Nós entendemos que nós somos o interface, na maioria dos processos da Prefeitura, entre Prefeitura e contribuinte, né? Todo problema que acontece com a Prefeitura, normalmente nós somos envolvidos. E desde então, nós oferecemos para a Prefeitura uma ajuda, um suporte, né, do grupo em ajudar nessa implantação desse novo sistema. Tivemos algumas até reuniões, né, e começamos a aguardar os testes, né, com o novo sistema. E fomos surpreendidos que por volta de 28 de junho, que o sistema seria implantado no dia 1º de julho.
sem sabermos como que seria a emissão de notas, nós não conseguimos nem explicar para o contribuinte como que seria essa emissão de notas fiscais na prefeitura. E nesse momento a gente teve muito problema, né? O banco de dados veio com erro de tributação. Então, algumas empresas que tinham uma tributação de lucro real veio com lucro simples nacional, uma tributação totalmente diferente. Então, nós ficamos entrando em contato com a prefeitura, tivemos muito trabalho durante o mês de julho para regularizar, para o cliente emitir nota, porque eles precisavam de uma senha que ninguém tinha recebido. Então, assim, está sendo um tumulto até hoje. O porquê? Tem algumas guias no mês 6 que até hoje nós não conseguimos emitir do cliente. Então, eles vão receber em duplicidade? Vão receber em duplicidade, que a gente não consegue emitir pelo novo sistema. O que acontece também? Guias estão saindo em duplicidade, estão mandando DDA e nós estamos emitindo guia. O DDA está duplicando, é cliente pagando em duplicidade achando que os contadores são os culpados disso. Nós não somos os culpados, nós também estamos trabalhando para que o contribuinte consiga também exercer a sua função. Também o que está acontecendo, né? A parte de procuradoria. A procuradoria está parada. Então, eu tenho um caso de 2 clientes, em específico meu, né? Um foi bloqueado a conta, né? Porque ele está na procuradoria, a gente quer pagar guia, não tem guia para fazer o pagamento, e o outro está quase perdendo uma concessão de uma lotérica que ele tem em outra cidade, porque o nome dele consta na procuradoria. E nós não conseguimos efetuar o pagamento da guia. E o que eu fui informada é que eu tenho que procurar um advogado. Então, quer dizer, além de tudo, ainda vou ter essa despesa com um advogado, que o cliente vai ter que procurar um advogado para sanar isso, tirar essa situação da procuradoria, para ele não perder a concessão dessa lotérica. Enfim, vocês já estão reclamando há algum tempo, né, Arlete? E sem uma solução positiva até o momento por parte da prefeitura. São erros do sistema, né? A prefeitura mudou o sistema, sim, contratou uma nova empresa, viu uma empresa que fazia esse serviço antes, há 17 anos, funcionava bem, né? Pelo menos funcionava, é isso? Na nossa concepção, quando nós tivemos um momento, uma reunião com essa empresa. A nova? A nova. E não nos atendeu satisfatoriamente. Já de início perceberam que não ia funcionar? Nós percebemos, tá? Mas, como se tratando de uma prefeitura, né, que eles tinham um know-how aí de 17 anos, a gente acreditou que seria possível, né? E mesmo a gente não muito concordando, começamos a acompanhar, né, essa implantação, tentando acompanhar. Em nenhum momento fomos envolvidos. E fomos surpreendidos aí que o sistema estava no ar. O que eu vejo? Muito problema, porque eu tive problemas, que a gente arrumou o cadastro e no mês seguinte voltou o banco de dados antigo também. Tá? Nós não conseguimos muito acessar o cadastro antigo, o banco de dados antigo. Nós não conseguimos a história do cliente no banco, nós perdemos o acesso do banco antigo também. Tá certo. Bom, agora parece que vai ser cancelado finalmente essa licitação, vai abrir uma outra, vai mais confusão pela frente. Sim. Vocês estão prevendo isso? Sim, porque o que acontece? Quando a gente fala em banco de dados, né, a gente fala com muitas informações. Se essa empresa já está dando problema, né, até implantar outro, até fazer essa licitação, que demora, né, não é tão simples assim, existe todo um acompanhamento, né? O que vai acontecer no meu concepção? Vai demorar muito tempo. O que está ruim pode ser pior. Já está atrasado. Já está atrasado. Muito atrasado. Muito. Vocês têm ideia dos prejuízos que estão tendo? A cidade está tendo? As empresas estão tendo? Monetariamente não, só sei que muitos contadores de fora me ligando, porque não estão conseguindo nem saber o que está acontecendo, porque de uma hora para outra não sabiam emitir notas, né? Alguns casos eu vou na prefeitura por eles, né? Eu estou intermediando alguns contadores, eu estou até com o fiscal do estado comigo, que me questionou por que eu não alterei o endereço do meu cliente. Eu falei, eu não consigo, a prefeitura não está apta para isso ainda, né? Ele falou, não, mas você usa a rede do estado. Eu falei, mas antes, mudança de endereço envolve prefeitura, eu não consigo.
está tudo parado. Isso Então, vocês, tá um contadores e empresas. Sim. Sem falar também dos corretores de imóveis. Sim, os engenheiros. Os engenheiros também são muito afetados, né? Porque não se sai alvará, não tem sistema, não tem como eles olhar. E nós também, nós não conseguimos finalizar a obra do cliente porque a engenharia também não funciona. Não está em nada funcionando, entendeu? Arlete, essa questão de duplicidade aí, a recomendação para os moradores de modo geral. Sim. Fiquem alerta com as suas contas. DDA está saindo duplicado. Tem clientes meus ligando, falando que sou eu que estou mandando DDA. Nós não estamos mandando nada. Tudo isso vem vindo da prefeitura com o banco. Guardem os recibos. É o meu conselho para o contribuinte hoje. Pagou prefeitura? Se vocês pagarem no banco, que saem aquelas folhinhas que apagam, tirem uma fotocópia, porque a prefeitura pode cobrar retroagir 5 anos. Então, durante 5 anos, a partir de julho, vocês guardam tudo que vocês pagarem para a prefeitura, porque pode cair na procuradoria, pode complicar muito a vida. E a conta também, quem tem DDA, fique alerta se não está debitando 2 vezes. Tem casos de IPTU que a gente já identificou que está duplicado na conta do contribuinte. E depois, para rever esse dinheiro, é processo administrativo, é advogado, ou de repente, eu não sei como que eles vão tratar tudo isso, né? Como que vai ser feito com isso, entendeu? Então, assim, é que nem eu falei, eu não consigo prever o que vai acontecer daqui para frente. Eu só consigo entender que as empresas encontram comigo e falam, Arlete, alguma novidade? E nesse grupo também, a gente informa, né? Olha, está funcionando isso na prefeitura, porque o telefone não se atende, porque eles vão responder o quê, né, para nós? Então, assim, a gente viu que realmente, às vezes atende, se der sorte, ser atendida no telefone. Mas o que eu tenho também para falar, que eu acho que a gente tem que ser justa, os funcionários estão numa excelência de atendimento, assim, né? Temos que dar também os parabéns aos funcionários que estão ali firmes e fortes, né? Nós contribuintes que chega lá, às vezes, muitas vezes, nervoso, né? Porque o cliente está nervoso, eu estou com essa casa, essa lotérica que eu estou, até eu estou nervosa com essa situação. Então, mas os funcionários, assim, estão de uma excelência, muito parabéns, né? Não tem culpa, para os né? funcionários. E não tem culpa. Não tem, mas eles que estão na frente ali escutando São nós, que... né? Porque a gente chega nervoso também, né? Assim como o contribuinte também, né? Eles fizeram uma recepção lá para receber nós. O pessoal do sistema recebe muito bem também, né? Eu falei que se tem uma coisa boa nesse sistema é o atendimento, né? O atendimento está excelente, mas a qualidade está a desejar. Tá certo. Alguma perspectiva de que melhore? Alguma resposta da própria prefeitura? Alguma promessa? Eles falaram de uma nova licitação, que a minha opinião... Vai complicar, né, ainda mais. Pode ser que complique mais. O que eu, né, gostaria, se possível, de sugerir? Contate a Simples, de novo, o sistema antigo para a gente resolver logo esse problema. Sobe o banco de dados deles e vamos voltar ao que nós tínhamos, né? Eu acho que para uma solução imediata e colocar a cidade de novo nos eixos, aí com calma abrir uma nova licitação, fazer uma implantação com 3, 6 meses aí rodando em paralelo. Tem que ser feito isso. Quando a gente se fala em banco de dados, é sério. Em uma cidade, então, é mais complicado ainda, né? E ao contribuinte, guardem os comprovantes que vocês estão... Olha, um conselho, porque o que eu tive experiência essa semana? Uma cliente ligou, falou que havia pago a guia e no banco de dados da prefeitura não consta, porque a gente está tendo acesso já. Então, assim, guias pagas não estão baixadas no sistema da prefeitura. Tá? Então, assim, e às vezes em duplicidade também, né, do DDA, e nós estamos aí na luta com o contribuinte, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, os funcionários também, o que eles podem fazer, eles estão fazendo, só que sem sistema não tem como a gente agilizar muito, né, então a gente está aí contando com foi aí onde eu acabei indo nos vereadores, né, porque... O que está acontecendo? A gente está pedindo ajuda para os nossos representantes, né? E eu fui lá pedir para eles ajudar a gente a resolver isso, né? O que nós vamos fazer? Agora, com toda certeza, nesse momento, a licitação vai prorrogar mais o nosso problema, gente.
gente não sabe. E o ano que vem, né, na hora que a gente pegar as notas, porque tem clientes que emitem a nota. A nota antes era mais eletrônica, agora nós colocamos informações na nota. E hoje, em plena era da tecnologia, a gente pega um sistema que a gente tem que informar o que é PIS, o que é COFINS. Isso antes era automático, entendeu? Então, assim, o que veio para melhorar, nós não sentimos nada esse benefício em nenhum departamento até agora, tá? Eu acabo indo lá, eu ando muito, eu cheguei até esse caso desse cliente aí que eu estou na dívida ativa, eu cheguei a procurar o senhor Diogo, do financeiro, o que ele podia me ajudar, porque a cliente paga, ela quer pagar a dívida dela, porque ela tem 3 IPTUs aí que ela acabou esquecendo de pagar. E o senhor Diogo, não encontro ele lá, né? Eu fui já 2 vezes, ele estava em treinamento, então, mas a gente precisa resolver, né? Em momento que a cidade está pegando fogo, precisamos ter o suporte também do financeiro da prefeitura, tá lá nos ajudando, nos auxiliando, né? Porque é o contribuinte que está sendo prejudicado nesse momento. Tá bom, Arlete, boa sorte para vocês. Obrigada. Tá aí, Arlete Boaventura. Observações preocupantes. Essa história está preocupando muito, viu, Suzana? Você calculou os prejuízos que a cidade está tendo, que o contribuinte está tendo, e que oportuno esse conselho da Arlete de dizer: segura teus recibos, tira xerox, no banco some. Se né? vai cobrar 2 vezes, tem que prestar atenção ali no DDA. Já está tendo lançamentos duplos aí, 2 vezes lança-se, cobra-se a mesma. Pois é, não né? pode. De repente some esses pagamentos, você vai ter que pagar de novo. Ou vai seu nome aí para ficar, não é? Teu nome complicado. Então guarde. Melhor precaução, guarde. Pagou o IPTU, vai lá, pegou aquele papelzinho do banco, não serve para nada. Você tira um xerox daquilo aí serve. Você guarda, tira a fotografia, põe no telefone, não é? Porque deve ter problema. Agora veja a solução. Estou vendo aqui a prefeita com uma entrevista que ela deu aqui dizendo: não, nós vamos contratar uma nova empresa. Realmente, segundo ela está muito nervosa com isso. Claro. Agora você imagina se ela está nervosa, o contribuinte, né? Você imagina o cidadão. Né? Que não tem nada pago lá. O cidadão está até bom demais. Né? E vai ter uma nova licitação. Veja o que a nossa contadora já alertou. Vai demorar, vai ter licitação. Demora um tempão até você montar a licitação. São 45 dias. Se alguém contestar, vai mais um tempo. No mínimo 45 dias. Eu acho que falta um pouco de humildade aí de chegar na antiga empresa e falar: por favor, embora nós dispensamos vocês aí, nos socorra. Né? Pois é, Põe o mínimo. O que vocês tinham aí e nos socorra e participe da nova licitação. E também, assim, me chamou a atenção também, ela está tentando falar com o diretor da prefeitura, o Diogo, nunca o encontra porque ele está em treinamento. Nós estamos há 3 anos de administração, ele está treinando. Não sei o que é. É muito estranho. Muito então, estranho. É tudo muito estranho nessa história. Muito estranho. Esse aditivo. Nós vamos encaminhar hoje à prefeitura um pedido de informações sobre tudo isso para poder trazer aqui para os nossos amigos da Rádio Piratininga, embora não nos respondam aí os diversos pedidos de informação que a gente tem feito. Embora é crime. Você dificultar acesso à imprensa, você não deixar nós entrarmos, como por exemplo, eles não estão deixando a gente entrar no canil da prefeitura. Houve uma morte lá. Queremos entrar lá para ver, para filmar, para trazer essa informação para os nossos amigos da Rádio Piratininga. Eu tenho uma informação aqui de uma fonte que não quer se identificar, óbvio, funcionário da prefeitura. Bom, amanhã a gente fala sobre isso, mas é uma informação sobre essa morte lá no canil que requeria mais do que nunca a presença nossa lá para fotografar esse local, né? Porque agora, segundo essa fonte, né, estão querendo já fazer um laudo para culpar quem? Quem que você acha que é culpado? É o funcionário. O funcionário que morreu, lógico. Evidente. Certo? Então está dizendo que está conduzindo, como se defender. Está conduzindo para isso. Tomara que não seja uma informação correta e a gente venha aqui corrigir essa informação. Mas é uma informação que nos chega de funcionário, não vou identificá-lo, obviamente. Né? Bom, opiniões aqui. A do Pradella nós já demos. Da Keila, empatia é o que falta, mas ética é tudo, na questão lá do suicídio, ela está comentando isso, né? Registrar também aqui a participação do Tiago César Rezende, da Lúcia Marim, da Maria Aparecida, da Keila nós já falamos, da Elza Furtado, da Nair Martins, da Marina Tomazini, do Sérgio Vinícius. Enfim, uma legião de amigos aqui, o Beto dos Santos, enfim. E aqui ele é falando também
e que, dando a sua opinião em diversos assuntos, sempre opiniões bastante importantes, como destacando sobre esse caso aí é o cúmulo, farra com dinheiro público, né? E tem que denunciar ao MP e ao Tribunal de Contas do Estado. Espero que alguém esteja verificando isso já, né? A Cris Lima volta sempre para facilitar a nossa vida. Está difícil, está muito difícil. Difícil mesmo. Eu também estou tentando uma entrevista aqui com o presidente da Associação Comercial. O presidente da Associação Comercial tem que se manifestar. Sim, claro, sem dúvida. O comércio está todo prejudicado, a indústria, e é uma associação do comércio e da indústria, né? Eu acho muito importante a manifestação da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de São João da Boa Vista. Fundamental. A sua postura ao lado do comerciante, dos contadores, né? Dos corretores de imóveis, da população que está confusa com toda essa confusão, né? Então, muito importante. Bom, mas já que nós estamos falando de contabilidade... Sim. Vamos lá. Temos mudança no imposto de renda. Você que traz as novidades para nós. É interessantíssimo. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, agora 23, ontem, né, uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. E essa medida provisória, ela também tem prazo. Ela precisa até dia 28. Tem que chegar no Senado e ela perde a validade dia 28, segunda-feira. Então, já está lá para ser discutida e vai tratar inicialmente apenas do aumento do salário mínimo, né? E agora a proposta foi encaminhada para a Comissão Mista do Congresso. Tá. E segundo o nosso povo que paga imposto... Vai aumentar. Quer dizer, Quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda. É um valor equivalente a 2 salários mínimos. Né? Isso interessa para muita gente que nos ouve nesse momento. Não vai pagar imposto de renda. Acompanha. Isso. Então, vai ser compensado isso daí, porque o texto fala também de taxação de alguns outros fundos. Mas vamos ver, nós temos aí uma publicação, uma reportagem bastante interessante. É da Rádio Web. Vamos conferir essa reportagem. Medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. MP contou com 439 votos favoráveis e agora o texto segue para apreciação do Senado. O material antes tratava apenas da elevação do salário mínimo, mas os temas referentes ao imposto foram inseridos a partir do relator, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. O único voto contrário foi de Luiz Lima, parlamentar do PL do Rio de Janeiro, que alegou ter votado errado. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não pagará o imposto de renda ao valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, essa isenção é de R$ 1.903. A perda de arrecadação será compensada com a taxação dos fundos dos super ricos. Vale lembrar que o texto publicado no dia 1º de maio reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320. O ganho real foi promessa de campanha do presidente Lula. As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União e virão lei em definitivo quando aprovadas no Congresso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Tá aí a reportagem, então, uma boa notícia, né? Vamos ver se amplia aí, porque as pessoas, né? Quanto mais facilidade, quanto mais facilitar a vida das pessoas, melhor. Estamos vendo aí uma dificuldade imensa, enorme, criada aqui em São João da Boa Vista, e uma facilidade agora, que vai ampliar mesmo. Não, vai ampliar. Foram 439 votos favoráveis, então é difícil. Já cansei de dar notícia aqui que não se consumam. Anuncia verbas parlamentares, dinheiro para cá, dinheiro para lá, mas na hora do vamos ver, ficou a notícia, ficou a informação, o povo achando que está acontecendo alguma coisa bom, positivo. Não está acontecendo nada. E não está acontecendo nada. Não, isso aqui já é tranquilo, além de ser uma promessa, a primeira votação da Câmara, 439 votos, é praticamente 99% dos votos. Então, agora no Senado não vai ser diferente. Tá, né? Esperamos. Muito difícil. Né? Também temos uma reportagem aqui para os negros. Ah, sim, que dificuldade, né? A gente conseguiu aí com o tempo as mulheres, né, terem o seu espaço. Agora nós estamos com problema de espaço para os
Os negros. Os negros encontram barreiras para ocupar cargos, mas cargos de gestão, Artem. Principalmente de gestão. É muito interessante porque parece que apenas mesmo nos concursos, enfim, de qualquer forma, os brancos têm mais privilégios, né? Então, os negros e também e outra coisa, podemos falar também dos índios, que eles também não têm essa chance. Esse menos ainda, né? Esse menos ainda, mas os negros para a gestão, a situação está bem complicada. Difícil o negro que esteja hoje na gestão de empresas, das gestões públicas, né? Então. Vamos conferir a reportagem. Então. Vamos. Não é só na iniciativa privada. As pessoas negras também enfrentam barreiras para ocupar cargos de gestão em órgãos governamentais. Um exemplo está na destinação das funções de confiança de maior remuneração no Serviço Público Federal, o DAS-6. Segundo dados de 2020 do Atlas do Serviço Público do IPEA, mais de 80% dos cargos são delegados a homens e mulheres de cor branca. As pessoas negras ficam com menos de 20%. A fim de superar distorções como essa, o movimento Pessoas à Frente lançou uma série de recomendações para a promoção da equidade étnico-racial no serviço público brasileiro. São medidas proativas que vão além de apenas tentar incluir pessoas negras e também indígenas na gestão pública, como explica a diretora de formação da Maim Consultoria Antirracista, Ellen da Silva. Porque muitas vezes, por pessoas brancas serem a maioria das lideranças, elas acabam recrutando outras pessoas brancas, porque são quem elas conhecem, quem elas têm confiança. Então a gente precisa quebrar esse ciclo, começar a diversificar e com a certeza de que isso eleva a qualidade das políticas públicas. É que olhares diversos, olhares de pessoas que não têm a experiência semelhante, faz a gente tomar decisão diferente, olhar novas perspectivas, se aproximar do cidadão. A maior parte dos usuários do serviço público, coisas como o SUS, a própria escola pública, em vários territórios, é de pessoas negras. Para Ellen da Silva, a desigualdade é reflexo de uma omissão histórica do Estado brasileiro na inclusão de pessoas negras e indígenas na sociedade. Então o Estado brasileiro sabia como fazer, ele escolheu não fazer. E essa escolha custou. E não só isso, depois ao longo do século XX a gente tem várias legislações. A gente tem uma legislação, por exemplo, na nossa Constituição de 34, que fala que é função do Estado brasileiro promover educação eugênica. Que nisso quer dizer que a gente está dizendo que pessoas brancas são superiores racialmente a pessoas de outras pertenças étnico-raciais. Entre as propostas estão a revisão das descrições e os requisitos dos cargos de liderança para reduzir os impactos do racismo na seleção e a adoção de práticas antirracistas para a escolha dos profissionais. O documento também traz recomendações como a promoção de diagnóstico de competências de profissionais negros e indígenas para alocá-los de forma estratégica na gestão de serviços públicos. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. Mas podem causar. Ok. Toda a nossa solidariedade, trabalho, né? Pois é. Para que esse tipo de coisa termine de vez, né? Estamos vendo uma sociedade que já não admite mais nenhum tipo de diferenciação. Essa é a grande novidade da humanidade, é essa, né? Um combate generalizado a qualquer tipo de discriminação, né? E veja, época, 20%, né? É muito pouco. Pois é. É muito pouco. Bom, tem aqui um ouvinte que está dizendo para nós, não é negro, é preto. Eu nunca sei o que é. E também eu gostaria até de alguém que entendesse isso me explicasse. É preto ou negro? Para mim, eu não vejo assim por que adotar este ou aquele. Não tem lógica essa questão aí. Você tem que respeitar o próximo, você tem que respeitar, seja preto, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja o que for, você tem que respeitar. Uma denominação é preto, é negro, isso causar protestos, eu não consigo entender. Realmente é uma das coisas difíceis de entender no Brasil. Mas é difícil também entender esse calor, né, Suzana? Eu também acho. Que é isso, meu Deus? 34 graus hoje em 34, São João, é isso? Não veio bravo, porque ontem aqui nós falamos que aí a previsão dos institutos é que ia chegar a 39. Ufa, chegou a 34. Né? Tá um pouquinho nublado também o tempo, tá dizendo que talvez no domingo chegue a chuva, já se anunciou também chuva várias vezes aqui. Tô esperando, e acabou não acontecendo. Tomara que chove, porque senão a estiagem vai ficar brava. Vamos ter muitos incêndios.
incêndios aí. Mas você está conseguindo entender por que o calor? Não estou, de forma nenhuma, nenhuma explicação. Vamos ver se essa reportagem traz alguma novidade para a gente melhor. Quem sabe a gente passa a entender por que tanto acontece. Calor assim. E vai ser pior, hein? Isso que é o triste. Ainda não é o máximo, né? Vai ser o pior. Vamos conferir a reportagem. Voltamos aqui, daqui a pouquinho a gente coloca, sem problema nenhum, né? Uma falha técnica que acontece nas melhores famílias, não é? Mas a reportagem já está no ponto aí, vamos lá conferir então. Como é que vai ficar o tempo em São João da Boa Vista, na nossa região, e por que, tentar entender por que tanto calor desse jeito. O que está acontecendo no nosso mundo de Deus? Uma onda de calor se estende por quase todo o Brasil nesta semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas vão se manter pelo menos 5 graus acima da média. A meteorologista do Instituto, Deise Moraes, explica que a onda de calor pode ter influência do fenômeno climático El Niño. A onda de calor que o país está enfrentando pode ser registrada em setembro e outubro. Pode ser também que tenha se antecipado por conta do fenômeno El Niño, que tem essa característica de atuação na primavera e verão, que intensifica os padrões de calor na parte central e parte norte do país e intensifica as chuvas na região sul. Apesar das altas temperaturas, a virada no clima será no fim de semana, com a chegada de uma frente fria que deve atingir principalmente o centro-oeste e sudeste. As temperaturas nessas regiões devem cair de 34 para 15 graus em algumas cidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Tá ok, vamos aguardar então, espero que todos tenham entendido bem. Pois é, a explicação razoável, foi muito boa. Espero que a chuva também chegue, porque tá difícil, né? Essa que tá difícil. Para respirar, então, bem complicado aí. Bom, estamos nos despedindo já, né? Vamos já preparar aí a nossa tarde com muitas outras notícias e informações. Espero não ter que entrar na rede para informar nada extraordinário, mas se for preciso, né? E se preciso, espero que seja uma notícia boa, né? Que a gente informe extraordinariamente, mas infelizmente, ao te informar extraordinariamente, não tem sido, né, notícias boas. Okay, não sabemos como é que vai ser tudo isso, mas de qualquer forma estamos aqui aguardando, de repente tem uma novidade e a gente está sempre aqui. Estamos alerta. E exatamente por isso a gente agradece, muito obrigado mesmo sempre pela sua companhia e estaremos de volta amanhã. Até amanhã. Até amanhã, fique com Deus sempre em sua vida. Muito obrigado pela audiência.